Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Como é bom, né, gente? Ouvir testemunhos. Nós, essa semana também teve a notícia da Yasmin com o Rafa, que vão ser papais. E o Nani e a Silvana, isso aí depois você edita lá no vídeo. Não, né? Vão ser vovôs, avós. Que bênção, né? E a Thalitinha titia, com o netinho. Bênção de Deus, né? Nós louvamos ao Senhor pelos milagres que Ele tem feito. A vida cristã é assim, tem momento de luta, a gente chora por pessoas que partem, mas também tem alegria. Deus cura, Deus transforma, Deus tem feito maravilhas no nosso meio, amém? Eu quero hoje compartilhar uns salmos com os irmãos, que é o Salmo 73, 7, 3. Não sei quem conhece, e se conhece peço licença para a gente bater um papo a respeito desse homem chamado Asaf. Deixa aberta aí sua Bíblia no Salmo 73. E antes de trazer, ou antes de fazer a leitura, melhor dizendo, eu quero falar rapidamente quem era esse Asaf aqui, para a gente entender depois o corpo da mensagem, tá? Então Asaf era um músico. Diz que ele tocava símbolos, né? E eu fui atrás um pouquinho de saber o que é símbolo. É como se fosse instrumento de percussão. Sabia dessa, Jean? Sabia, né? Ele tocava tipo aqueles atabaques, os irmãos entendem, né? Ele era um dos líderes de louvor na época em que Davi era rei de Israel. Então a arca foi tirada da casa de Obed-edom, foi levado lá para Jerusalém. E aí Davi então ele fez um esquema onde houvesse 24 horas de louvor e adoração quando a arca chegou na cidade de Jerusalém. Para esses 3 turnos, Deus escolheu 3 homens. Um deles é esse homem aqui chamado Asaf. Então, além de músico, ele também era líder de um dos turnos que adoravam a Deus através de canções e assim por diante. Até que os irmãos entenderam? Asaf também, ele era um profeta. Deus falava com ele e ele transmitia também a mensagem ao povo ali de Israel e também no reinado de Davi. Até aqui, beleza? Agora nós vamos ler os Salmos, então, 73. Quando a gente olha para esse personagem, a impressão que a gente tem é assim, esse homem é um homem irrepreensível. Esse homem é um homem que não tem crise na sua vida. Ele sabe quem ele é, ele sabe o chamado de Deus na vida dele. E quando a gente depara com o Salmo 73, a gente vai ver uma coisa totalmente diferente do que eu estou falando. A gente vai ver um homem que está em uma crise. Um homem que está em um dilema. Um homem que está sendo perturbado por olhar coisas à sua volta e trazer questionamentos ao seu coração. E esse homem pode ser eu e pode ser você. Você que é mulher também, pode ser você. A gente caminha com Deus, serve a Deus, mas em alguns momentos da vida a gente pode entrar em algumas crises. Esse é o tema então que eu quero trabalhar com os irmãos, a crise na vida cristã, tá? E como então superar depois essa crise. Vamos lá, versículo 1 em diante. Salmo 7:3, versículo 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os que de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles, os perversos, né, não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí, a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Montejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte que bebe a largos sorvos, e diz:
Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, presta atenção nisso, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Segura aí, agora não olha mais para a Bíblia, olha para mim aqui. A gente vendo esse texto, até o versículo de número 16, qual que é a impressão que Asaf passa para nós? De que ele estava enfrentando o quê? Uma crise existencial e uma crise de alguém que serve a Deus, tira os olhos de Deus e começa a colocar os olhos em quem, gente? No ímpio e no perverso. Esse homem aqui, ele começa a destilar, através das suas palavras, angústias, cólera, tristeza, sentimentos que brotaram no coração dele, mesmo ele sendo músico na casa de Deus, mesmo ele sendo líder de um turno de louvor, mesmo sendo ele profeta, esse homem ele cai num laço do inimigo. E qual que é o laço que ele cai? Um laço simples, que eu e você também podemos cair na nossa vida. Tirar os nossos olhos do Senhor e começar a colocar os nossos olhos em quem? Nos ímpios. Irmãos, nós vivemos num tempo onde a imagem ela é muito forte, muito forte. Ou seja, aquilo que nós vemos, ela traz um impacto para o nosso coração. E hoje nós somos uma geração visual. Por que eu digo isso? Porque o celular hoje está em cada mão, né? Ou seja, nós temos informações suficientes na palma da nossa mão. E essas imagens muitas vezes revelam a vida de quem? Dos ímpios. Essas imagens mostram como que vivem aqueles que não servem a Deus e também até aqueles que servem a Deus. Há uma linha muito estreita, não grande, onde eu e você andamos todos os dias da nossa vida, em olhar para aquilo que Deus faz e olhar para a vida do ímpio. Esse homem, ele começou a olhar agora para a vida de quem? Do ímpio. E ele começa a relatar. E é interessante que ele diz assim, que quando se olha para a vida do ímpio, parece que eles não têm preocupações. Parece que os ímpios não têm problemas. Asaf começa a dizer que esses homens vivem soberbos. Esses homens vivem na impiedade, desandam a sua boca contra o céu, contra a terra. Esses homens dizem: aonde está Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? A Bíblia fala que Asaf ele cai num laço onde ele começa a olhar para o ímpio e achar que a vida do ímpio é melhor que a vida daquele que serve a Deus. Laço esse, irmãos, que eu e você também estamos arriscados a cair. De olhar para a vida do ímpio e achar que o ímpio é que tem vida boa e nós que não temos vida boa. Eu não sei se você já teve esse sentimento, mas eu já tive esse sentimento. De sair da minha casa às 5 horas da tarde para vir na igreja no domingo. E olhar para a vida dos meus vizinhos e falar assim: rapaz, que vida boa é essa, né? 5 horas da tarde, estou indo para a igreja, tocar meu violão, fazer o louvor, pregar. E o ímpio está lá, churrasqueando, nos prazeres da vida, festejando. E a gente fala: puxa vida, né? Às vezes a gente pode cair nesse laço aqui também. Achar que a vida daquele que não serve a Deus é melhor do que a vida daquele que serve e teme ao Senhor. Estou dando um exemplo assim, raso demais, né? É muito raso isso. Olhar para o ímpio e achar que ele que tem vida legal. Quando a gente olha na internet, como eu disse que as informações estão na palma da nossa mão, a gente vê jovens hoje de 20 anos de idade que já tem jatinho particular. E a gente fala: puxa vida, eu vou trabalhar a vida inteira, não vou conseguir comprar nem o pneu desse jato que esse rapaz tem.
A gente olha para os artistas que não servem a Deus, que estão na vida, na impiedade, e parece que a fortuna e o dinheiro deles faz o quê? Se multiplica. A gente olha e fala, puxa vida, que vida que essa pessoa está tendo. Acima de todos os problemas que qualquer ser humano passa. Tem gente que não sabe o que é viver em crise, irmãos. E na maioria das vezes, aquele que vive fora da crise é o ímpio mesmo. É aquele que tem mais dinheiro, é aquele que investe mais, é aquele que compra mais, é aquele que tem um carro melhor na garagem. Asaf, ele é contaminado com esse vírus de achar que aquele que vive na perversidade, na impiedade, tem a vida melhor do que aquele que serve a Deus. E ele começa agora a dizer, no versículo 12 em diante, que esses homens estão então sempre tranquilos e aumentam cada vez mais as suas riquezas. E agora do 13 ao 16 eu acho que é o maior relato da crise que ele está enfrentando. Que ele olha para esses homens e ele diz assim: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as minhas mãos na inocência. Esse homem está em crise, porque ele fala que foi inútil ele ter permanecido fiel a Deus. Porque ele diz, eu sou fiel a Deus, e parece que isso não tem utilidade nenhuma na vida de um homem. Porque o ímpio que não serve tem vida tranquila e cada vez mais ele aumenta as suas riquezas, os seus bens. No versículo 14 ele diz, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Esse homem aqui ele está em crise mesmo, porque ele fala que todos os dias, ou seja, continuamente ele era afligido. Continuamente, ou a cada manhã, ele também era castigado. Irmãos, eu vou falar uma coisa, eu falei até com a Vitória na terça-feira no grupo de comunhão, dos pesadelos que a gente tem, né? Quando a gente está servindo a Deus e tenta fazer de maneira correta, de coração puro, temente a Ele, o inimigo ataca a gente até de madrugada em sonhos. Acho que foi de segunda para terça, ou de terça para quarta, a Ana precisou acordar a mim e orar por mim. Porque eu estava expulsando demônio 2, 3 horas da manhã, em sonho. E eu que lembro, só que a hora que eu gritei Jesus, eu acordei e a Ana estava mexendo em mim, orando por mim. A gente é afligido. Muitas vezes nós temos uma noite mal dormida porque a gente está tentando andar e servir a Deus com integridade de coração. E o inferno se levanta contra as nossas vidas. Talvez seu trabalho, você abriu a boca e disse, eu sou cristão. Ah, irmãos, quando a gente fala isso, a perseguição vem contra nós. Somos afligidos. Muitas vezes nós somos também castigados. Se a gente olhar para a vida do apóstolo Paulo, a gente vai assustar. Esse homem apanhou, ele passou por naufrágio, esse homem foi perseguido, ele teve que sair de fugitivo de algumas cidades que ele estava pregando. E por fim ele foi preso somente por pregar a palavra do Senhor. E no final da vida dele ele foi decapitado. Se a gente fizer um comparativo de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus, irmãos, eu vou dizer francamente, é muito mais fácil viver na impiedade. Eu não estou falando que é melhor, eu estou falando que é mais fácil. Porque nós que tentamos seguir a Deus e servi-lo, levante das trevas nós enfrentamos constantemente nas nossas vidas. E foi aqui que Deus, ou melhor, Satanás entrou na vida de Asaf. Porque ele falou, então, eu que sirvo a ti sou afligido constantemente, sou castigado. E no versículo 15 ele diz, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Só de pensar nisso e refletir nisso, o coração dele se sentiu pesado. E muitas vezes nós também sentimos o coração pesado. A gente começa a olhar para fora daqueles que não servem a Deus e a gente fala, puxa vida, parece que a nossa vida é mais difícil que a deles. Irmãos, eu vou dizer a verdade, é mesmo. Vida cristã não é uma vida de mar de rosas. Vida cristã não é uma vida onde nós temos uma cúpula de vidro à nossa volta
e seremos protegidos de tudo que acontece na vida, ou enquanto nós caminhamos aqui. O pastor Zé Roberto falou do Emerson, da Cláudia, eu não estava nem sabendo. Serve a Deus e passa por aflições. Os ímpios também passam. Nós temos que entender isso. Mas a vida cristã é mais difícil do que a vida daquele que não serve a Deus. E aí, no versículo 17, que agora eu quero tentar concluir aí a mensagem com esse 17 em diante, é que Asaf, ele caiu em si. No versículo 17, fala que ele entrou no santuário de Deus e atinou com o fim deles. Fim de quem, gente? Dos ímpios. Quando a gente compara a nossa vida terrena, a gente corre o risco de achar que a vida do ímpio é melhor do que a nossa. Mas quando a gente fala da vida terrena, quando a gente fala de eternidade, quem vai estar no gozo melhor e eterno, irmãos? Aquele que serve a Deus. É interessante que até então os olhos de Asaf estavam onde? Na terra. Os olhos de Asaf estavam nas coisas que nós enfrentamos aqui no mundo. Pergunto a você, quando Jesus ensinou sobre a casa que foi construída na rocha e na areia, Jesus ele falou de duas coisas ali. A primeira casa é aquela que é construída sobre a rocha. E depois ele fala de uma segunda casa que é construída na areia. Vocês concordam comigo que as duas casas sofreram tempestades? Sim ou não, gente? Sim. Só que qual permaneceu em pé e qual foi levado com as águas? A que estava construída sobre a areia. Aquela que estava sobre a pedra, vindo a tempestade, ela permaneceu firme. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que a tempestade ou os problemas atingem ímpios e atingem também cristãos. Só que nós sabemos o nosso fim. O ímpio não. O ímpio, na verdade, se for falar de céu e inferno, ele vai fazer o quê? Ele vai rir da sua cara. Como o pastor Zé Roberto falou aqui, né? Mais importante para nós, lógico que é importante a cura de um câncer. Agora, eu posso morrer de uma doença e nós vamos morrer. Mas no final, nós teremos a coroa da vida. O ímpio não vai ter a coroa da vida. Aliás, tem uma teologia hoje moderna dizendo que no final Deus vai perdoar todos e vai todo mundo para o céu. Não caia nessa. Apocalipse 21 fala que haverá um povo que vai ser, ou vai para a eternidade com o Senhor, e haverá um povo que vai sofrer no inferno. Não caia nessa. Tem um ditado brasileiro popular que diz que no fim dá tudo certo. Você já ouviu isso? No fim vai dar tudo certo. Não vai. Asaf, quando ele entra na presença de Deus, Deus revela a ele que o fim do ímpio é diferente do nosso fim. No final, vai ser diferente. Enquanto estivermos aqui, o cristão pode sofrer até mais que o ímpio, mas no final, nós receberemos a coroa da vida. E o ímpio, como vai ser no final para ele? Como que vai ser, gente? Vai passar pelo juízo eterno, e aí vai ser sentenciado à morte eterna, aquele que não serve a Deus. Qual que é o conselho que eu dou a vocês então hoje, no dia de hoje? Tire os seus olhos das coisas da terra e coloque os seus olhos aonde? Na eternidade que Deus tem preparado para você. Sabe por quê, irmão? Senão você pode viver angustiado, triste, dizendo, eu não tenho às vezes nenhum carro na garagem, eu não tenho nenhuma casa própria. Só que no final, nós teremos uma morada eterna com o Senhor. No final, não vai ser como um ímpio. No final, nós estaremos na glória com o nosso Senhor. E é isso que Asaf pôde perceber, ou Deus revelou ao coração dele. E aí no versículo 18 até o 20, ele começa a falar do final, né? Da destruição do ímpio. Agora olha o que ele diz no 21. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Ele começa a colocar para fora esse sentimento que ele estava tendo. Ele falou assim, quando eu pensei que o ímpio tinha vida melhor do que aquele que serve a Deus, eu estava pensando de maneira irracional.
embrutecido. Irmãos, não seja um crente amargo porque você tem passado por lutas na sua vida. Nós que servimos a Deus temos que exalar o bom perfume de Cristo. Não seja amargo ou amarga diante das lutas que você tem enfrentado, mas entenda que Deus está do seu lado em meio às provações que você tem enfrentado na vida. Nós corremos o risco de passar aquilo que Asaf passou aqui, que ele foi ignorante. Ou seja, ele começou a olhar e falou: vida boa é a dele, não a minha. Irmãos, vamos dizer a verdade. Vida boa é a nossa. Nós não temos escravidão do pecado, nós somos libertos pelo Senhor. Eu posso escolher hoje em fazer as coisas que agradam a Deus. Eu tenho liberdade para ir e vir com a cara limpa, porque eu não tenho o que temer. Servir a Deus é bem melhor do que não servir a Deus. É bem melhor. O final vai ser melhor e a glória vai ser melhor do que aqueles que não servem ao Senhor. De maneira irracional, esse homem começou a pensar que vida boa era do outro e não a dele. No versículo 23 diz: todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Depois que a ignorância, essa cegueira saiu da vida de Asaf, ele pôde ver que Deus estava do lado dele em todos os momentos da vida que ele estava enfrentando, todos os momentos. Ele fala assim: Senhor, hoje eu posso ver que o Senhor me guia. O Senhor me toma pela mão direita e o Senhor caminha ao meu lado. E me levará seguro, em outras palavras ele diz, né? E me levará até a glória, você me recebe na glória. Quando eu ouço essa expressão de que o Senhor nos segura pela mão direita, logo me vem à mente uma mãe ou um pai segurando a mão do seu filho. Eu não sei até que idade, né? Se é 5, 6 anos, até que idade um filho atravessa a rua sozinho? Silvana, você lembra? Não lembra, né? Uns 5, 6 anos já atravessa sozinha a rua? Não, né, Gi? A Giovana tem quantos anos? E você deixa ela atravessar sozinha? Então, quando eu vejo essa linguagem aqui, é como se a Gisele chegasse para Giovana e Israel: filha, dá aqui sua mãozinha, filha. Você não sabe de nada da vida ainda. Vamos atravessar a rua agora. Asaf pôde ver que no decorrer dos dias de vida dele, Deus estava segurando ele pela mão direita. Aliás, tem uma expressão disso, né? Que diz na Bíblia que o Senhor nos toma pela mão direita e diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te espantes, porque eu sou teu Deus. Vida boa, irmãos, é a que nós temos. Porque nos momentos difíceis o Senhor pega e fala: vamos agora que eu vou caminhar ao seu lado. Está difícil, está pesado? Eu vou estar com você. Os olhos dele se abrem. No versículo 26 diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Sabe o que ele está dizendo? Que ainda que ele passe por lutas aqui e aflições, mais do que o ímpio passa, ele sabe, e ele diz isso no versículo de número 26, que Deus é a fortaleza do coração dele e a herança dele para sempre. Nós podemos não ter casa própria aqui, mas nós teremos a herança, uma herança eterna, incorruptível na glória com o nosso Senhor. E por fim ele diz: os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Eu termino essa mensagem no primeiro versículo. Põe o primeiro versículo para mim, Laís. 73:1. E eu quero que você leia comigo o versículo, só o número 1. Vamos lá? Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Agora você vai colocar o seu nome em vez de... O Israel pode colocar, né? Se é Israel. Vamos lá então? Certamente Deus é bom para o Fernando, para os puros de coração. Você falou?
Falou mesmo? Então vamos dizer de novo. Certamente Deus é bom para o Fernando, para os puros de coração. Quando você começar a enxergar a vida do ímpio, lembre disso. Certamente Deus é bom para mim, Deus é bom para você. Se mantenha puro, se mantenha fiel ao Senhor. Mesmo que isso te custe algumas coisas, se mantenha fiel ao Senhor. Porque Deus é bom, Deus é bom. Nunca Ele tem o pior para nós, sempre Ele prepara o melhor para a minha vida e para a sua vida. E ainda que nós pereçamos em alguns problemas aqui na terra, há uma coroa incorruptível, uma coroa de glória reservada para mim e para você que servimos ao Senhor. Vamos orar a Deus essa noite? Hoje à tarde, preparando essa mensagem, eu sempre penso assim, será que tem alguém aqui pensando dessa maneira? Não quero que você levante sua mão. Mas se você entrou com esse pensamento dizendo, puxa, minha vida está tão amarga, está tão difícil, a minha vida está tão complicada, e você está sendo tentado a olhar para o ímpio, para aquele que não serve a Deus, e achar em alguma pontinha no seu coração que a vida dele é melhor, Deus falou com você essa noite. Melhor é servir a Ele. Melhor é ter um pãozinho com manteiga, um arroz, feijão e ovo, servindo a Deus, do que um filé mignon afastado do Senhor. Servir a Deus é bom, gente, porque Deus Ele não fica devendo nada para mim e para você. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro, e Ele nos conduzirá à salvação e à vida eterna nele. Amém? Feche os seus olhos um pouquinho essa noite. Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Primeiramente, pedimos perdão por às vezes achar que a vida do ímpio é melhor do que a nossa vida. Nos perdoe por algumas vezes nós acharmos que aquele que não serve a Ti vive melhor do que nós, vive em casas melhores do que as nossas, tem carros melhores do que os nossos, tem filhos mais abençoados do que os nossos, esposa, marido, emprego melhor do que o nosso. Senhor, nos perdoe se em algum momento da nossa vida nós temos pensado dessa maneira. Que nós possamos nessa noite, aqui na Tua presença, saber que é melhor nós estarmos contigo, é melhor nós estarmos na Tua presença, é melhor servir ao Senhor por toda a nossa vida, do que estarmos afastados da Tua presença. Porque nós sabemos, ó Deus, que o fim para nós é melhor do que o começo. Nós sabemos que o final de todas as coisas, nós receberemos a coroa da vida. No final de tudo, nós receberemos a coroa, ó Deus, onde teremos pedras preciosas nessa coroa. No final nós seremos presenteados e viveremos por toda a eternidade em paz, em alegria e em gozo eterno com o Senhor. A nossa vida, Senhor, aqui na terra, Jesus disse, vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa colocar bom ânimo no coração das pessoas que ouviram essa palavra. E que toda ação do mal, tudo aquilo que pode colocar raiz de tristeza, de angústia no nosso coração, pelos problemas que nós enfrentamos na vida, que o Senhor arranque de nós esses pesos e que o Senhor coloque sobre nós a Tua mão, nos dando paz, nos dando força, nos dando alegria para podermos continuar firmes na presença do Senhor. Nos livra desse laço, nos livra, Senhor Deus, dessa tentação de vivermos achando que a vida do ímpio é melhor do que a nossa. Livra-nos disso e que o Senhor possa nos conduzir em perfeita paz diante da Tua presença e que sejamos fiéis ao Senhor. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa purificar o nosso coração, limpar as nossas vidas e que nós possamos sair daqui crendo que há um Deus que nos toma pela mão direita e caminha conosco durante essa pequena jornada da nossa vida. E que diz a cada um de nós essa noite, não temas, porque eu sou contigo. Não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Fortalece a nossa alma para que nós possamos continuar
firmes caminhando com o Senhor, sabendo que no final nós encontraremos contigo. No final nós passaremos a eternidade com o nosso Senhor Jesus e com o nosso Salvador eterno. Muito obrigado por essa noite, pelo culto, pela tua palavra. Obrigado pelas pessoas que vieram aqui. Que elas saiam daqui, ó Deus, alimentadas e fortalecidas por aquilo que foi pregado e ensinado a nós essa noite. Que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre o teu povo hoje, para todos sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Eu quero que você saia daqui essa noite com essa certeza de que Deus é bom para você. Apesar das lutas, Deus é bom com você. Apesar das aflições, melhor é servir a Ele do que viver na impiedade nesse mundo. Tá bom? Vá em paz, dê um abraço a quem está ao seu lado e um ótimo final de semana a todos em nome de Jesus.